quatro faces de Jesus. Essa foi uma das primeiras matérias que eu ministrei, ainda no século passado. A maioria aqui não tinha nem nascido ainda. Quando eu dei aula sobre a harmonia dos evangelhos. E nessa matéria, sobre a harmonia dos evangelhos, a gente fala sobre isso. E a Bíblia nos apresenta Jesus de diferentes maneiras, no que eu chamo de fundamento da igreja, que são os evangelhos. Porque depois das cartas de Paulo, vai apresentar detalhes importantes sobre a vida prática da igreja. Mas, nos evangelhos, cada escritor, ainda muito especial. E eu quero falar sobre isso hoje, então vamos lá. Marcos 2:2. Perdão, Mateus 2:2. Então muitos se reuniram e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Mateus começa falando o recém-nascido rei dos judeus. O escritor de Mateus, ele apresenta Jesus para o povo hebreu. Eles esperavam o Messias, eles esperavam um rei, eles esperavam um governador, mas a esperança deles estava apenas olhando o aspecto político desse governador, desse rei. E Jesus vem para estabelecer um novo reino, um reino que atingiu a todos nós. E ali ele é apresentado então como um rei que veio para governar. Mas Marcos, no capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, mostra uma outra face de Jesus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, ele já começa o livro mostrando que Jesus veio para servir e para cumprir a lei. Ele se submete a João Batista e é batizado por João Batista. Então, o escritor de Marcos, ele escreveu para os romanos. Os romanos buscavam o servo perfeito, aquele soldado perfeito, aquele camarada disciplinado demais disciplinado, demais proativo para servir. E Jesus é apresentado como o servo perfeito. Em Marcos nós vamos encontrar imediatamente e logo como aquele proativo, pronto para servir, pronto para fazer, pronto para cumprir, de uma disciplina absurda, que é o que os romanos queriam e buscavam no homem, o soldado perfeito, o servo perfeito. E Marcos então apresenta Jesus como o servo perfeito. E Lucas, no capítulo 2, versículo 52, mostra como Lucas apresenta Jesus e dos homens. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus sendo colocado como o Filho do Homem, o homem perfeito. Porque Lucas escreve para os gregos, e os gregos estavam em busca do homem perfeito, do homem que era toda a sabedoria, do homem intelectual, de muito conhecimento, de muita sabedoria, um homem que sabia entrar, sair, sabia resolver qualquer situação. E ele, então Lucas vai apresentar Jesus para os gregos como o homem perfeito, o homem completo, em sabedoria, em graça, em conhecimento, em entendimento. E depois João vai mostrar uma outra face de Jesus. João capítulo 1, versículo 1.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João escreveu para a igreja, e para a igreja ele apresenta Jesus como Deus, o Deus que salva, o Deus que resgata, o Deus que cura, o Deus que tem todo o poder. Então você observa que os 4 evangelhos trazem uma leitura completa das faces de Jesus. Ele é o rei que governa, ele é o servo perfeito que serve, ele é o homem que se identifica com o ser humano, mas ele é o Deus que sara, que cura, que liberta, que restaura. E é lindo nós conhecermos todas essas partículas da face do nosso Jesus. Então nós vemos aqui nesses textos que os evangelhos apresentam Jesus de uma maneira multifacetada, mostrando faces desse Jesus, que não pode ser compreendido por uma única perspectiva. Cristo é apresentado nos evangelhos sob diferentes aspectos, falando da sua pessoa, da sua missão, do seu caráter. Então, cada evangelho traz uma face, mostrando que ele é o rei que os judeus esperavam. Embora eles esperavam um rei político, ele veio para estabelecer um novo reino. Eles não entenderam isso. Ele é o servo perfeito que os romanos buscavam. Ele é o homem perfeito que os gregos esperavam. E ele é Deus, que pode todas as coisas. E isso é maravilhoso, compreendermos essas faces do nosso Jesus, porque isso pode fortalecer a nossa fé, a nossa adoração pode se aprofundar um pouco mais, a nossa visão pode ser transformada, tendo uma visão completa do nosso Jesus. Como rei, ele é o Messias prometido, apresentado como rei. E nós reconhecemos a sua autoridade e precisamos nos submeter ao seu governo. Então Mateus faz essa conexão com Jesus ao Messias prometido, as profecias messiânicas. Ele é o cumprimento de que Israel esperava. Embora eles estavam esperando de forma errada, queria um homem político que assumisse o trono de Israel e que viesse para governar politicamente. Ele veio para estabelecer um novo reino, onde eu e você fazemos parte. Somos súditos desse reinado. Então, querido, nós precisamos confiar que Deus cumpre as suas promessas. Assim como um herdeiro esperado, que finalmente chega ao trono, haverá o dia que o nosso Jesus, literalmente, em Jerusalém, assumirá o trono para governar Israel e as nações. Vai chegar esse dia. Diga, Deus nunca promete o que ele não pode cumprir. Nós vimos também em Mateus que o rei que estabelece o seu reino. Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui Jesus está inaugurando um reino espiritual. Não é político, mas é espiritual e é eterno. E nós precisamos viver como cidadãos desse reino que Jesus veio estabelecer. Um reino invisível, mas que governa corações transformados. Um reino que não aparece de forma simples, mas que é revelado de forma profunda em cada coração transformado. E é um rei que é digno de adoração. Mateus 2,11 diz que quando os pastores chegaram para conhecer o recém-nascido rei dos judeus, prostrando-se, o adoraram. Desde nascido, ele recebeu adoração, porque é um rei digno de toda adoração. E isso revela a sua divindade, isso revela a sua autoridade. E a nossa vida deve ser uma constante adoração, queridos. Os magos vieram de tão longe, tão distante, para adorá-lo.
E a pergunta é: o que você tem feito para adorar Jesus? Quando você tem reconhecido Ele como Rei e se prostra diante dEle, se prostrando diante de um Rei que merece toda adoração e todo louvor? Há um trono vazio que só Jesus vai ocupar em Jerusalém. Vai ser erguido, vai ser estabelecido, e o nosso Jesus vai reinar completamente. Mateus 28, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Mateus 21:5 diz: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta. O povo teve que reconhecer que ele era o rei dos judeus. Inclusive escreveram, na coroa que colocaram nele, Rei dos Judeus. Esses textos, queridos, falam da identidade real, fala da autoridade absoluta que ele tem, fala do cumprimento profético. Jesus é o Rei prometido, soberano, sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas Marcos apresenta Jesus como servo, o obreiro perfeito, o escravo perfeito. Jesus se revela como servo para nos ensinar o verdadeiro significado de servir. O texto que nós lemos diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus redefine valores de grandeza. No reino, grande é quem serve. E isso é um convite para eu e você abandonar o egoísmo por ter título, abandonar o egoísmo por ter função, abandonar o egoísmo por ser reconhecido como autoridade em alguma área, porque no reino de Deus, servir é reinar. Um líder que lavou os pés dos seus liderados. Eu quero te perguntar: você serve ou você quer ser servido? Você serve ou você quer ser servido? No reino de Deus, servir é reinar. Mas Marcos fala para nós do servo que é obediente até a morte. A Bíblia diz que ele deu a sua vida em resgate de muitos. Sua obediência foi total. Ele cumpriu a vontade do Pai até a cruz. E nós precisamos obedecer, mesmo quando custa. Obedecer, mesmo quando custa. Um soldado fiel cumpre a sua missão até o fim. Ontem minha filha estava em casa e começamos a ver um filme que eu já vi uma parte só lá atrás. Filme antigo. Até o Último Soldado. Baseado numa história real. E ontem eu vi completo. Quase que eu desisti. Por causa do horário, Não dou conta. Depois das 10h30, só Jesus para manter meus olhos abertos. E aí, é muito interessante porque é baseado num caso real. O protagonista, ele tem uma experiência de quase matar o pai. Que o pai estava batendo na mãe e ele entra e ele acaba tomando o revólver do pai e mira e não atira. E naquele dia ele fez um propósito com Deus: nunca pegaria em uma arma. E ele faz isso, vai para a guerra, porque sabia que ele poderia ir apenas para ser médico, para servir. E ele é forçado a pegar uma arma e ele não pega. E ele não pega. E é tão lindo, queridos, porque ele sozinho consegue retirar 75 soldados feridos, correndo o risco de morte, mas cumpriu a sua missão.
há um preço para cumprir a missão, mas quem confia tem proteção. Quem confia tem a aprovação daquele que chamou. Amém? Então a verdadeira obediência não negocia com o sacrifício. Se fez um voto de defender a pátria, se preciso for com a vida, ele vai defender. E muitas vezes nós, por coisas tão pequenas, entregamos, desistimos, paramos, mas Marcos nos apresenta Jesus como servo perfeito. E fala do servo que age com compaixão. Marcos diz, e Jesus, movido de grande compaixão, serviu as pessoas curando, serviu as pessoas libertando, serviu as pessoas apresentando o reino de Deus. Jesus não se importou com o sofrimento humano. Seu serviço foi movido por amor, por compaixão. E nós devíamos servir com compaixão genuína. Você já sentiu a dor do próximo? Qual foi a última vez que você sentiu a dor do próximo? E você fez o quê? Quais foram as suas ações práticas? Porque passar perto do caído e falar, ai que dó, olha que judiação, que dó, não ajuda em nada. Passar perto de um acidente que acabou de acontecer, você não parar o seu carro e correr para ver se pode socorrer, é muito egoísmo. Agora, se já tem muita gente lá vendo, passa batido, não compromete o trânsito. Porque é um tal de ir devagarzinho, filmando, tirando foto, que é um absurdo. Para parar para socorrer não pode, mas parar por curiosidade, para. E muita gente faz isso. Eu nunca paro, a não ser que eu fui o primeiro a chegar, ou um dos primeiros que possa oferecer socorro. Então eu paro. Agora, já tem um monte de carro parado, vou fazer mais o que ali? Mas vou perguntar de novo. Quando foi a última vez que você sentiu a dor do seu próximo e fez alguma coisa? Deixa eu te dizer, serviço sem compaixão é obrigação vazia, não agrada a Deus. E muitas vezes nós fazemos por obrigação, fazemos por protocolo, fazemos por exigência do ofício. E se fazemos assim, não estamos agradando a Deus, porque o nosso socorro, o nosso serviço precisa ser com compaixão genuína. E nós temos um exemplo de Jesus, que sendo rei, trocou o trono pela toalha e lavou os pés dos discípulos. E é isso que ele pede de mim e de você. E Jesus como servo, queridos, a Bíblia diz, e levantando-se de manhã cedo, fez a oração. É aquele servo pronto, que começava o dia ainda antes do sol nascer, já para ir orar, falar com o pai, pai, o que tem para hoje? Qual é a agenda de hoje? O que nós vamos fazer hoje? Aonde nós vamos hoje? Pronto para servir. Outro texto diz, e Jesus teve grande compaixão deles. Fala de um serviço sacrificial, a sua vida de disciplina espiritual. É isso que Marcos mostra para mim. Mostra Jesus com compaixão pelas pessoas, aquele líder pronto para servir, disciplinado para servir, disciplinado para se doar. Marcos mostra para nós Jesus, o servo perfeito, digno de ser copiado, digno de ser imitado. Jesus é o servo perfeito, que serve com amor e com entrega total. Entrega total, ele é meu exemplo, seu exemplo, amém? Agora Lucas já mostra Jesus como homem. Ele se fez homem para se identificar comigo, com você, para nos redimir plenamente. Um homem que sente dores. Lucas diz, Jesus chorou.
quando soube da morte de Lázaro. O homem humano que sente dor, que tem emoções, que entende as dores dos homens, que pode levar tudo até ele, porque ele vai entender, vai compreender. É um amigo que chora conosco. Você pode levar a tua dor até Jesus, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dúvida, o seu medo, a sua insegurança. Pode falar com Ele, Ele vai te entender. Ele viveu como homem e experimentou essas emoções. Mas Ele é o Deus que sente e é o Deus que cura. Um homem perfeito, que viveu sem pecado. O escritor aos Hebreus, quando fala dele, diz: tentado em tudo, mas sem pecado. Sem pecado algum. Ele foi perfeito na sua humanidade. Ele venceu aonde nós falhamos. Ele é o nosso exemplo perfeito. Ele é um atleta perfeito que nunca falha. Você tem buscado viver como Cristo? Ou você acha que é um exemplo tão longe que nem adianta tentar? Porque muitos pensam assim, né? Eu nunca vou chegar perto de Jesus. Nunca vou chegar a ser como Jesus. Fala para a pessoa do teu lado, isso é verdade. Agora fala para outra do outro lado, mas toma jeito e tenta. Faz tudo o que você pode. Eu ia falar, toma vergonha nessa cara. Mas aí fica muito pessoal, né? Ele venceu aonde nós falhamos. Ele é um exemplo perfeito para mim e para você. A santidade de Jesus é o padrão para mim e para você. Esse é o padrão. Esse precisa ser a nossa busca. Mas Lucas fala também do homem que busca o perdido. Ele diz, Lucas 19, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A sua missão como homem perfeito é salvar. Ele veio até mim, até você, para nos salvar. E eu e você devemos valorizar a salvação que Ele vem ofertar para nós. Valorizar, se importar com a salvação que Ele trouxe para nós. Ele é apresentado como o pastor perfeito, que deixa 99 e vai buscar a ovelha que se distanciou. Fala para a pessoa do teu lado, ovelha é diferente de filho. O que já foi filho tem que tomar vergonha e voltar. O que é só ovelha tem que ser buscado. Quem foi encontrado por Cristo nunca será um perdido. Nunca. Pode estar afastado, mas nunca será um perdido. Amém? Quem foi encontrado por Jesus nunca será um perdido. Pode se encontrar afastado, mas nunca vai ser perdido. Porque Deus, se vestindo de carne, se tornou o homem perfeito para alcançar o homem imperfeito. Para resgatar o homem caído. Para resgatar o homem falho. Para resgatar, queridos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, no capítulo 22, fala, e posto em agonia, orava mais intensamente. Ele sentiu a proximidade da dor cruel da cruz, da exposição, da humilhação, da vergonha, da traição. Ele sentiu, sabia o que o aguardava. E sofreu profundamente, como humano, como homem. Então, queridos, Lucas mostra o desenvolvimento humano de Jesus.
sua missão redentora, suas emoções, os seus sofrimentos, porque Ele é o Filho do homem que se identifica plenamente conosco nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas traições que enfrentamos. Ele se identifica plenamente comigo e com você. Ele é o Filho do homem, perfeito em sabedoria, perfeito em conhecimento. E João apresenta Jesus como Deus. Ele já começa falando: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, é o Verbo que estava com Deus no princípio e era Deus. Ele começa já dizendo assim: Jesus é Deus, para que creiamos nele e tenhamos vida eterna. Ele se fez carne. Jesus é o Deus encarnado que veio habitar entre nós, e nós devemos reconhecer a sua divindade. Ele não é mais um profeta, como os muçulmanos o reconhecem. E até um profeta com alguma importância, eles pensam. Mas a Bíblia deixa claro que Ele é Deus. E se a Bíblia diz que Ele é Deus, Ele é Deus, amém? Ele é Deus. A Bíblia apresenta Ele para nós como Deus. E eu e você precisamos reconhecer a divindade do nosso Cristo. Porque é o invisível se tornando visível à medida que é real para cada um de nós. Você crê de verdade que Jesus é Deus? A sua fé, crendo que Ele é Deus, só vai ter algum valor se você decidir obedecê-lo. Entender tudo o que Ele pediu e decidir obedecê-lo. Porque Ele diz: nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Quem tem amor serve, quem tem amor obedece. No outro momento Ele diz que nós seríamos discípulos se fizer o que Ele manda. Se eu não faço o que Ele manda, como posso dizer que sou discípulo de Jesus se não faço o que Ele manda? Então, negar a divindade de Jesus é comprometer a essência do Evangelho. Porque o Evangelho deixa claro que Ele é Deus. É o Deus que revela o Pai. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a revelação perfeita de Deus. Ele é quem mostra Deus para mim e para você. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. Jesus é o espelho perfeito da divindade. Você conhece Deus ou tem informação sobre Ele? Pergunta para a pessoa do teu lado: qual é a tua experiência com Deus? Qual é a tua experiência com Deus? Você conhece Deus? Ou você tem informação dEle? Você tem informação quem Ele é? A Bíblia nos desafia a ter experiências com Deus, a conhecer por ter experiência com Ele. E todos nós, queridos, podemos ter experiências com Deus. Porque Cristo é a linguagem visível de Deus para nós. E quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus, estamos reconciliados com Deus. Quando me falta paz com Deus, algo precisa ser tratado em mim. Porque só depois de ter experiência de ter paz com Deus, pode chegar o dia de eu manifestar a paz de Deus. Por ter paz com Ele, eu posso chegar o dia de ter a paz de Deus, a ponto de ter ela para ofertar. E a Bíblia diz que Deus concede vida eterna. João 3,16. Todo mundo aqui conhece de cor.
João 3,16. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus quem concede a vida eterna através de Jesus. Aqui fala do unigênito, o único Filho de Deus. E é tão interessante que quando Jesus ressuscita e ele chega ao Pai, e é tão interessante porque quando Maria quer tocar nele, ele fala: não me toques, eu ainda não subi para o Pai. E ele se apresenta no céu com o cálice da sentença que ele venceu, a morte. E depois disso ele fala: toca em mim. Olha as minhas mãos, toca no meu lado. E aí a Bíblia já não fala mais do único Filho de Deus, fala do primogênito. Porque quando ele ressuscita, ele se torna o primeiro no reino espiritual que ele veio pregar, aonde eu e você somos os outros filhos de Deus. Ele é o primogênito, é o primeiro de uma nova raça. E todos que tiveram experiência com ele também se tornam filhos de Deus. Filhos. Todo ser humano nasce criatura de Deus, criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas filho se torna quando entrega a vida para Jesus e tem uma experiência com o Cristo ressuscitado. E nós precisamos ter essa experiência, porque é através dele, crer nele, se entregar para ele, que nós recebemos vida eterna. E a vida eterna vem por meio dele, porque ele é o único caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o único caminho para Deus. Você já atravessou essa ponte? Você já teve esse encontro com o Cristo, que é o único caminho? Sem Cristo, há uma existência. Com Cristo, a vida espiritual, gerada por Ele, dentro de nós. Estou terminando. Jesus como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas lá no final do Evangelho de João, e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu, porque ele havia duvidado. E quando Jesus se apresenta e mostra as mãos, e mostra o lado furado pela lança, ele reconhece que ele é Deus, o Cristo encarnado, que se fez carne e habitou entre os homens. E ele viu, ele esteve. E ele diz: Senhor meu e Deus meu. Todo o Evangelho de João fala da divindade eterna, da sua encarnação e o seu reconhecimento como Deus. O nosso Jesus é o Deus encarnado, digno de fé e digno de toda adoração. Não basta conhecer as faces de Jesus. O Jesus apresentado como rei para os hebreus. O Jesus apresentado como servo perfeito para os romanos. O Jesus apresentado como homem perfeito para os gregos. O Jesus apresentado por João para a igreja como Deus encarnado. É necessário nos render a Ele por completo. Porque muitos querem um Salvador, mas rejeitam o Rei. E Ele quer ser Senhor das nossas vidas, não só Salvador. Salvador, queridos, a igreja criou essa ideia do Salvador tem poucos séculos. Lá no início, quem recebia Jesus, recebia
o Deus encarnado que traz vida e que nos chama para ser discípulos e servir ao Senhor Jesus. Aí, alguns séculos atrás, inventaram o Salvador. E hoje há uma ênfase no Salvador. E poucos cristãos chegam a conhecer Jesus como Senhor, verdadeiramente Senhor da vida. E esse é o desafio meu e você. Reconhecê-lo como Rei de um reinado, onde Ele governa soberano, poderoso, e nós devemos obediência absoluta em todas as áreas. A este Rei soberano e poderoso. Quantos admiram o homem Jesus, mas ignoram o Deus que Ele é? E os evangelhos revelam Cristo por inteiro. Então eu tenho algumas perguntas. Você vai se submeter ao Rei Jesus? Você vai servi-lo como servo obediente? Você vai se aproximar do homem Jesus, que pode se identificar comigo, com você, e tem lições incríveis para nós? Você crê no Deus eterno que Ele é? Essa palavra, queridos, é para nos convidar a não ver Jesus pela metade, mas ver Jesus por completo, como um rei, como um servo, como um homem, mas como um Deus completo. Não porque a teologia diz, mas porque eu o enxergo por inteiro, Senhor e Salvador, Senhor absoluto. É muito importante, queridos, nós entendermos isso. Eu preciso ter experiência com Jesus Rei, que governa, que é Senhor, que é poderoso, que pode todas as coisas. Eu devo submissão a esse Jesus. Eu devo obediência a esse Jesus. Eu devo satisfação a esse Jesus. Mas eu preciso me entregar a Ele como um servo disponível e disposto a obedecer em todas as áreas. Me identificar como um homem que buscou conhecimento, que buscou obediência a Deus, que praticou uma vida de oração intensa, que praticou uma vida de conhecimento da palavra e de relacionamento com Deus. E eu preciso conhecê-lo como meu único Salvador, que pode todas as coisas. Ele não pode ser reduzido a um aspecto da sua face, porque Ele é um Rei que governa espiritualmente hoje, e haverá o dia que vai governar completamente, perfeitamente, em todas as áreas. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por você. Pai, a Tua palavra nos mostra um Jesus perfeito como homem, um Jesus perfeito como servo, um Jesus perfeito como governador, como rei, e um Jesus que é Deus. E o Evangelho nos mostra assim, Pai, para que nós possamos buscá-lo como nosso referencial máximo em todas as áreas das nossas vidas. Ele tem direção e orientação em absolutamente todas as áreas das nossas vidas. Que nós possamos experimentar, Senhor, conhecê-lo dia a dia e conhecê-lo mais e mais. É no nome de Jesus que nós oramos, clamando, Pai, para que nós possamos perseguir esse exemplo máximo que a Bíblia nos mostra do nosso Cristo amado, Salvador e Senhor, Rei e Governador, servo perfeito,
Nós abençoamos a tua igreja, Pai. Que esta palavra venha ministrar nosso coração e venha gerar em nós o desejo de buscar conhecê-lo mais e mais, dia a dia, buscá-lo conhecer mais e mais. Nós já te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. E a ver chamar Deus.